Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 3 de maio de 2025. É sábado e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que é o último astro visível olho nu. Então, vai falar sobre limites, fala sobre estruturas, sobre disciplina. Na mitologia, ele é o deus do tempo, ele é o deus da agricultura. Então, eu sempre trago para vocês aquilo de que se a gente não planta, a gente não colhe. Então, de quanto é importante a gente ter essa disciplina, a gente buscar cultivar esses hábitos no nosso dia a dia, essa autorresponsabilidade, e não no sentido da gente carregar o mundo nas costas, aquela síndrome de Atlas, né? Mas no sentido da gente se responsabilizar pelo que está no nosso controle, é, sobre essa margem que existe do que a gente tem domínio. Muitas vezes é esse foco, essa capacidade de centrar em nós mesmas e o Saturno, ele está nesses últimos graus, ali no signo de Peixes. Então, aqui no final do mês, deixa eu até lembrar o dia que é, dia 25, o Saturno ele vai sair de Peixes e vai ingressar em Áries. Então, quem tem Saturno em Peixes está terminando esse retorno de Saturno, apesar que ele vai retrogradar e vai voltar, mas vai iniciar então esse retorno de Saturno de quem tem Saturno em Áries, e é um momento por onde Saturno anda, ele pode trazer essa sensação de faltas, de carências, de impor os seus limites, mas ao mesmo tempo que você percebe essas faltas, essas carências, essa necessidade, você também sente o que você precisa estruturar. Então a gente aprende muito a partir desses contrastes, das nossas faltas, das nossas carências. Então é só a gente olhando para o que nos falta que a gente consegue construir algo a partir disso. Então é importante a gente olhar por onde Saturno ele está transitando. Ele tem um ciclo de 30 anos, ele fica cerca de 2 anos e meio, 3 anos em cada um dos signos. Então, a gente olhar ali, provavelmente está tendo um chamado para estruturar na nossa vida, tá? Então, olha ali onde você tem o signo de peixes, todo mundo tem todos os 12 signos no mapa, e olha também para onde ele está indo, onde ele está se direcionando. Então, Netuno já está por ali, a gente está com Mercúrio também, a Vênus em Áries. Então, já tem uma movimentação ali, a gente passou por uma alunação ariana também, mas logo Saturno já chega. E os trânsitos de Saturno, eles são mais relevantes para quem tem ascendente em Capricórnio ou em Aquário, que são os signos regidos por Saturno, ou se você tem também astros nesses signos, ou às vezes se você tem Saturno ali nas casas angulares, ou até se você está sendo regida por Saturno em alguma das técnicas de previsão, como a profecção, as progressões secundárias, a revolução solar, aí isso acaba refletindo mais, tá? Tem mais influência, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre esse Saturno. Então, Saturno ele vai falar muito daqueles aprendizados que vêm com o tempo, fala sobre maturidade, sobre esse aprofundamento. Então, muitas vezes, eu tenho até uma amiga que me perguntou assim, Mari, o que que eu posso esperar, né, desse Saturno em Áries? E a gente pensa já que é essa pressa, né, de querer já fazer as coisas, de resolver. Então eu vejo que Saturno vai dar uma freada ali em quem tem o signo de Áries assim muito forte, no sentido de, às vezes não adianta só esse impulso, é preciso construir algo a longo prazo, sabe? Então Áries muitas vezes tem essa energia de ser essa faísca de começar, de iniciar, só que às vezes a gente precisa pensar a longo prazo. E até pensar que tem coisas que não se constroem, principalmente Saturno vai falar muito de construções materiais, então você não vai construir uma casa em um dia. Você não vai, não é em um dia que vai nascer uma árvore, sabe? Então eu vejo que o signo de Áries vai trazer essas lições, né, para quem tem ele forte também no mapa, trazer esses aprendizados. São os aprendizados que vêm com o seu próprio tempo, com as suas próprias experiências de vida. Então, é aquilo que você organiza a partir de tudo que você viveu. Você reflete, você se aprofunda e você entende. Então, são experiências da sua própria vida, tá? E às vezes, se você não fez a lição de casa, Saturno cobra mais. Então, se você não é aquela pessoa que faz constantemente esses exames de consciência, reflete sobre os seus atos, quando Saturno chega, ele chega assim, castrando mesmo, cobrando, tá?
Não querendo fazer terrorismo, pânico, mas é no sentido de da gente se responsabilizar mesmo, tá? Então, não precisa necessariamente criar uma ansiedade, porque para cada mapa é diferente, para cada pessoa é diferente, né? Mas a gente olhar ali essa responsabilidade que a gente precisa construir, tá? E vamos para o primeiro aspecto do dia. Então, 2h06, a Lua ainda em Câncer fez um sextil com Urano em Touro. Então, lembrando que a gente está nessa lunação taurina, que se deu do início do encontro da Lua com o Sol no signo de Touro. A gente já está indo para a fase crescente. Amanhã, oficialmente, a Lua fica crescente. Mas então ela ainda está nova, esse movimento assim de renovação, e eu vejo que esse sextil com Urano em Touro facilita muito essa renovação, no sentido de buscar novas práticas de autocuidado, novas práticas de prazer, novas práticas, novas formas de se conectar com o seu corpo, de reagir emocionalmente, sabe? De buscar segurança em si, de buscar estabilidade também. Urano tem muito a ver com tecnologias e também com essas situações inesperadas, com essas quebras de padrões, essas rupturas. Então, a lua em Câncer, às vezes, que fica repetindo ciclos, pode facilitar, então, essa criação ali de novos padrões emocionais, de novas formas de lidar com as emoções, com os sentimentos, com a forma com que você se cuida, com que você se nutre. Então, dá esse estalo, assim, sabe? E aí, 5h02, a Lua fez um trígono com Saturno em Peixes, Saturno que é o regente do dia, então é um triângulo, é um encontro ali das águas. Os trígonos são aspectos que fluem, então ajudam, eles têm a mesma linguagem das águas, das emoções, da sensibilidade. Então, dando limites muitas vezes, talvez para algumas mágoas, algumas dores, encontrando muito os seus limites emocionais também. Então, pode ser um momento de bastante reflexão, de bastante introspecção, tá? De entender muito sobre o que você quer construir a longo prazo, o que você quer trazer para o seu corpo, para as suas emoções, percebendo as suas necessidades. Ai, que hábito que eu preciso construir? Ai, eu sinto falta de energia. Que hábitos que eu preciso construir? Ai, eu me sinto carente. Que hábitos eu posso construir? O que que eu não estou me responsabilizando, né? Então, tudo aquilo que eu falei no começo sobre Saturno em peixe se encaixa nesse momento. Às vezes também Saturno pode falar sobre fins, então o que que eu preciso encerrar, tá? E como a Lua é ainda em Câncer, até 8h29, a gente pensar às vezes nesses cuidados com o nosso corpo, esses cuidados com a casa, com o nosso lar, às vezes também traz essas questões familiares, traz questões do passado, tá? Essa nostalgia às vezes vem bastante assim com a Lua em Câncer. E 8h29, então, a Lua vai sair do signo de Câncer e ingressa no signo de Leão. Então, é esse momento que ela sai de casa. Então, eu até estava pensando num título para colocar tanto no Spotify quanto no YouTube de hoje, Saiam de casa. Então, esse momento que depois que se nutre ali de si, das suas emoções, se conecta, agora é hora de ir para o sol, né? E brilhar, e se expressar, tá? E buscar o que te vitaliza no mundo, e se conectar também com o que te vitaliza, tá? Então, eu penso muito nesse trânsito, nesse aspecto. Então, agora a gente começar essa peregrinação. Então, quando um astro ele não está num signo que é a sua casa, a gente fala que ele está peregrino, né? Quando ele não tem nenhuma dignidade, ele está peregrino, está andando, está caminhando. Então, Leão é um signo de fogo fixo. Então, facilita muito esse foco, facilita muito esse centramento, facilita muito esse aprofundamento, e o elemento fogo vai falar sobre a nossa energia, sobre a nossa vitalidade, consciência também sobre nós mesmos, porque Leão, ele é regido pelo Sol. Então, divide essas características solares de iluminar, de aquecer, fala também sobre autogoverno, essa autoridade sobre nós mesmos. Então, quando a Lua está em Leão, trazer essa atenção para as nossas emoções, dar palco para as nossas emoções. Então, ter essas atividades mais energéticas, atléticas também, enfim, que envolve muito essa expressão do nosso eu, tá? E principalmente expressão emocional, porque é a Lua, né? A gente está falando da Lua, e vai falar sobre as nossas emoções, a nossa sensibilidade, a nossa intuição.
Então, essa lua está sendo regida pelo Sol em Touro, já que Leão é regido pelo Sol, o Sol está em Touro no momento. Então, a gente pode pensar nesse foco nas questões taurinas também, né? Corpo, questões materiais, práticas da natureza, sensações corporais, estabilidade, segurança. Então, a gente pode. Ah, e pensando nas partes do corpo, o signo de Leão, ele rege a coluna, rege o coração. Então, pode ser alguma parte que você presta mais atenção durante esse trânsito. Então, acho que é isso da Lua em Leão. Então, olhem ali onde você tem o signo de Leão. Acho que no final eu vou trazer para vocês. Eu normalmente posto nos stories do Instagram os temas para cada um dos signos ascendentes, mas eu vou falar no final para vocês alguns dos temas que podem vir à tona. Vocês podem buscar essa nutrição. 10h37, então a Lua em Leão vai fazer um trígono com Netuno em Áries. Então, esse astro que ontem encontrou a Vênus, que pode ter sido benéfico no sentido das vezes você sonhar, né, você idealizar, você fantasiar e se inspirar, mas às vezes também traz essas falsas percepções da realidade, traz esses enganos, essas fraudes. Então, eu penso que é um momento que pode favorecer essas práticas, assim, pensando em um leão, autoexpressão, essa conexão, assim, com algo maior, né, no sentido espiritual, artístico, criativo, favorece essa imaginação, sabe? Então, pensa, e visualizar você fazendo coisas que você quer fazer, muitas vezes é esse primeiro passo, né, para a gente começar. Sentir, experienciar como se você estivesse conseguindo ou fazendo algo no grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres, normalmente a gente faz práticas assim de dança, no sentido de trazer para o nosso corpo algo que a gente quer experienciar. Então, como que eu me sentiria se eu conseguisse tal coisa? Como que eu agiria se fosse assim? Sabe? Então, trazer esse aspecto para o nosso corpo, no sentido de incorporar mesmo, não de ficar só pensando, visualizar também, né? Porque Netuno traz esse aspecto, mas também trazer para o corpo. Imaginar como meu corpo reagiria. Como eu, como eu me sentiria se eu amasse mim mesma, se eu tivesse autoestima? Que tipo de práticas eu faria, sabe? Então, acho que vem nesse sentido. E aí, 11h33, acho que esse é o aspecto mais gostoso do dia, porque a Lua ela vai fazer um trígono com a Vênus em Áries. E o trígono é esse aspecto de harmonia, que flui. Então, é um trígono, um triângulo de fogo enérgico. E tanto a Lua quanto a Vênus são muito relacionadas ao feminino. Então, é como se tivesse um acordo, como se tivesse uma troca muito harmoniosa ali entre esses, pode ser esses aspectos internos de nós mesmas, no sentido das nossas necessidades, dos nossos desejos, fluindo na mesma direção. Mas também a gente pode pensar num nível micro, se encontrando, celebrando com amigas, ou às vezes até no nível macro também, essas questões do feminino, das mulheres vindo à tona também, nesse sentido celebrativo, tá? Comemorativo mesmo. Então, eu diria que esse horário é muito bom para fazer coisas que você gosta, então, rituais de amor, de autoestima, essas práticas, né? Quando eu falo rituais, são hábitos, que pode ser desde, sei lá, você falar afirmações para si mesma no espelho, você cuidar do seu cabelo, você fazer, sabe? Um dia de princesa ali, essas coisas nesse sentido. Então, um bom momento para fazer o que você gosta, com quem você gosta. Como eu falei quando eu estava mencionando a lua em leão, atividades físicas, essas práticas mais energéticas, né, de autoexpressão. E Ares favorece também muito essas questões de independência. Então, também focar nessas práticas, independência, autonomia, né, estar, como eu mencionei, estar com outras mulheres, ter esses momentos alegres, até pensando comemorar, você sobreviveu essa semana, sabe? Então, busca se conectar, assim, com o que te traz essa alegria, essa espontaneidade, tá? Estar com pessoas com que você consegue ser você mesma, com que você consegue trazer o seu melhor, a sua energia. E 15h25, a Lua em Leão vai fazer uma oposição com Plutão em Aquário, que às vezes intensifica um pouco, porque Plutão muitas vezes ele traz esse aspecto do que estava oculto, do que a gente precisa investigar. Então, naquele sentido assim, estou feliz aqui, daí Plutão vem.
Mas isso aqui será que você tá feliz mesmo ou só tá fingindo para agradar? Para agradar alguém, para agradar um grupo, sabe? Então eu penso que essa oposição Lua em Leão, a Lua em Leão fazendo essa oposição com Plutão em Aquário, que inclusive amanhã vai iniciar a retrogradação, vai começar a andar para trás, é perceber se você não tá doando demais a sua energia, sabe? Para um pensamento, para um ideal, para uma comunidade, para um grupo, no sentido que está desperdiçando a sua vitalidade, sabe? Às vezes pode ser o medo de ser julgada por um grupo, uma comunidade, uma compulsão por redes sociais, né? A dependência de tecnologias. Acho que esse pode ser um momento assim de deixar morrer isso, no sentido de se libertar, tá? Desse olhar externo. E às vezes isso de você ser você mesma, de você expressar o que você está sentindo, também pode ser curador para outras mulheres, né? Para o seu grupo, para sua comunidade. Às vezes é algo que está todo mundo sentindo, mas ninguém fala. Então, perceber para quem ou o que que você está permitindo roubar a sua energia, sabe? Você está deixando de alguma forma, mesmo que inconsciente, porque Plutão vai falar sobre a nossa sombra, sobre questões inconscientes. Então, muitas vezes a gente é ensinada a reprimir, a não falar o que está nos incomodando, tá? Então, penso nesse momento assim como trazer essas questões para a superfície, tá? E aí, 21 e 13, a Lua em Leão vai fazer uma conjunção com Marte em Leão. Normalmente, esse aspecto de conjunção, ele pode falar sobre raiva, sobre agressividade, já que Marte é esse deus da luta, é esse deus dos conflitos. Mas eu penso e eu quero crer que a gente consegue lidar com isso de uma forma criativa, né? No sentido de agir a partir do que nos vitaliza, a partir do nosso centro, a partir do nosso coração, da nossa coragem, tá? Então, se você sentir esse impulso, às vezes de raiva, como que eu posso construir algo a partir disso? Pode ser construir algo artisticamente, pode ser construir algo em direção do seu eu, da construção da sua individualidade, tá? Então, é pensar nesse sentido, né? Eu acho que é usar esses sentimentos para construir algo, para agir em direção a algo, para ser assertiva, tá? Então, é isso, mas cuidar, né, que às vezes pode vir essa agressividade, pode vir raiva. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer essa alquimia, aprender a direcionar, e principalmente não direcionar isso contra nós mesmos, que muitas vezes é essa repressão que vai gerando essa raiva. Porque a gente não se posiciona na hora que tem que se posicionar e vai guardando, né? Então é isso. Aí amanhã a gente vai ter essa retrogradação de Plutão, a Lua vai fazer quadratura com o Sol de manhã, então vai ser oficialmente essa fase crescente dessa alunação taurina. E que mais? Aí dia 5 na segunda, a gente já vai ter um sextil de Mercúrio com Júpiter. A gente já pode estar sentindo esse aspecto, né, de trazer um otimismo mental, uma busca por ideias, por trocas, então favorecendo bastante isso. Que mais que eu ia mencionar para vocês? Tem episódio já da Lua em Leão, do Marte em Leão, do Vênus em Áries, se vocês quiserem se aprofundar. Amanhã eu vou gravar um episódio do Céu da Semana, do Céu do Mês, acho que também da Vênus em Áries, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem que eu comente alguma coisa, me mandem, me falem. E daqui a pouco, às 8 horas, isso, acho que às 8 horas, vai ter uma meditação no grupo de estudos de meditações tântricas para mulheres. Se vocês quiserem participar, a primeira prática é gratuita. Então, eu passei numa meditação bem para dar uma sacudida, para a gente já se preparar para essa lua que vai ingressar em Leão. Então, se vocês quiserem, lembrando que se vocês tiverem interesse em fazer leituras comigo, astrológicas ou de tarô, tem as informações nos destaques ali no Instagram escrito atendimentos. Principalmente sobre ontem, né, que a gente teve essa conjunção da Vênus com Netuno, e às vezes traz uma névoa nessa questão dos relacionamentos. Então, às vezes, eu vejo que o tarô, ele pode ser essa ferramenta, de confirmação da nossa intuição. Então, é muito comum quando eu abro cartas de tarô, a maioria das vezes,
as consulentes falam. Aí era o que minha intuição já estava falando, já, né? Você já sabia disso. Mas eu acho que muitas vezes a gente precisa dessa confirmação, traz um pouco mais de clareza, de direcionamento. Então, se vocês se sintonizam com a forma com que eu falo, com a forma que eu me comunico, tem os atendimentos lá. E o que mais para falar para vocês? Vou tirar uma carta, uma deusa de conselho para o dia de hoje. Vamos lá. Freia, sexualidade. E Freia é, tá relacionado com Vênus, com as sextas, né? Deixa eu achar aqui. Freia, achei. Vou ler a poesia para vocês. Houve um tempo no início, um tempo em que não havia nada, um tempo em que eu dançava minha dança da sexualidade, a energia da criação. E com essa dança, ofereci ao todo a minha dádiva. A sexualidade trouxe união comigo, com a deusa, com o êxtase espiritual. A sexualidade curou e integrou, regenerou e revigorou. A sexualidade entrelaçou você na rede de todos os seres vivos, pois a vida existe para expressar a si mesma, nova vida, vitalidade, ritos de prazer, possibilidade ilimitada. O que quer que você escolha, a sexualidade é a dança expressiva da vida. É sua maior dádiva. Mitologia. Os europeus do norte chamaram sua deusa sensual de Freia, que significa concubina, e deram seu nome para o sexto dia da semana, a sexta-feira, ou Friday. Ela era a regente ancestral dos deuses mais velhos. Ela e Frigga são dois aspectos da grande deusa. Freia é o aspecto donzela e Frigga o aspecto materno. Freia não discrimina ao escolher os amantes. Todos os deuses eram um jogo limpo. Quando Freya aparecia em volta do seu manto de plumas e não usando nada a não ser seu colar mágico de âmbar, ninguém podia resistir a ela. Significado da carta. Freya está aqui para ajudá-la a respeitar a sua sexualidade. Está na hora de você se ligar a essa energia vital, primordial, espiritual e revigorante e expressá-la. Tenha ou não uma parceria. Trata-se de estar plenamente presente no corpo. Não só os ombros ou a cabeça, mas também o clítoris, o ânus, os seios e os pés. Trata-se de sentir a energia vibrante, elétrica nos órgãos sexuais e usá-la para animar o seu ser. Você anda sentindo que a sexualidade é enorme ou assustadora demais ou representa um tabu? Você tem medo de que viver e amar a sua sexualidade a impede de ser uma boa menina? As advertências que você recebeu na adolescência estão impedindo de explorar a sua sexualidade? Você tem estado ocupada demais, sem tempo para a sexualidade? Você sente que o sexo exige uma parceria e que se você não estiver com alguém, não pode desfrutar de sua sexualidade? Freya diz que quando você vive a sexualidade, você se abre para a energia dinâmica que flui em toda a criação. Quando você se retrai, se exclui, se desliga da sexualidade, limita suas possibilidades de entrar em contato com a energia da deusa, que lhe traz mais vitalidade. O caminho para a totalidade deve incluir todos os seus aspectos, e a sexualidade é um aspecto importante. Isso aqui é muito do que a gente traz no grupo de Tantra, porque muitas vezes a gente pensa muito na sexualidade, no êxtase, principalmente, né, no ato sexual envolvendo outra pessoa, mas trazer esse prazer, essa sexualidade para a vida, sentindo esse prazer através de todos os sentidos. Tanto que aqui até a prática, a sugestão de ritual é fazer amor com todos os elementos. Então, essa conexão muito forte com o corpo, que o Sol em Touro ele traz, né? Por ser regido por Vênus, Touro é regido por Vênus, mas penso que o signo de Leão também traz essa questão dos desejos muito à tona. Então, vejo muito linkado com o dia de hoje, que a Lua vai fazer o trígono com Vênus, então fluindo todas essas questões. Então, aproveitem o dia de hoje, se conectem com o que dá prazer para vocês. E é isso, amanhã a gente fala mais sobre o céu.